Boa noite, amiga e amigo internauta. Boa noite, Araruama. Começa agora mais um Araruama da gente. Boa noite, meu amigo André Mônica. Boa noite, Eduardo. Boa noite, querido Isaías, meu grande amigo, companheiro. E uma boa noite muito especial para você, meu amigo, minha amiga, que está aí sintonizado no Araruama da gente. Obrigado pelo carinho, por sua audiência, pelos compartilhamentos, enfim, né? Nosso agradecimento, você é a razão da gente estar aqui toda quinta-feira batendo esse papo, falando da nossa querida cidade. Maravilha, terceiro programa. Obrigado. Aliás, hoje nós estamos ao vivo? Não, hoje o YouTube está brigado com o nosso diretor, mas agora vai, né? Quinta, 28, mamãe está lá em casa, deu uma areada lá na TV, mas não vai conseguir hoje, só pela página do Facebook, mas quinta é garantido, né, diretor? Voz do além. Isso. Nosso querido convidado, meu amigo Isaías Andrade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André. Boa noite a todos aqui presentes. E a você que está nos acompanhando aí. É uma alegria muito grande, André, estar novamente aqui. Faz nos lembrar de alguns anos atrás. É verdade. Quando nós fazíamos o Araruama em Ação. E que era um grande momento, né? Uma interação com a população, as pessoas ouvindo, mandando suas reivindicações. E eu sentia saudade disso. É muito bom estar novamente aqui. É muita gente nova. Nossa cidade é uma cidade que hoje tem um número de pessoas que chegou, né? Outros não viveram aquela época. Mas nós tínhamos um programa de rádio na nossa Rádio Costa do Sol, na AM ainda, época AM 560, e esse programa chamava Araruama em Ação durante muitos anos, né? Nas manhãs de sábado nós interagíamos aí com a nossa cidade, conversando, falando sobre os problemas da cidade, um modelo de programa, né, bem parecido com o que a gente tem hoje, só que hoje, em tempos, né, de rede social, de internet, com uma ferramenta bem diferente e melhor para vocês. Hoje, vocês têm a oportunidade de nos ver, né? Eu acho que isso vale muito, é uma conquista muito bacana, mas boas lembranças, Isaías. E a gente pretende, né, e como a gente fazia naquela época, trazíamos sempre um convidado ou outro para a gente discutir os assuntos da cidade, e o objetivo do Araruama da gente é esse, né? E, assim, muito prazer em ter nosso querido Isaías Andrade, que tem uma história, né, ele que já foi sindicalista. Isaías, durante muitos anos, foi bancário aqui no município de Araruama, depois, né, alçou a condição de sindicalista do Sindicato dos Bancários, né, sempre foi uma liderança partidária em nossa cidade durante muitos anos, né, e ocupou diversos cargos na gestão pública municipal. Eu mesmo tive o prazer de tê-lo na equipe quando estivemos à frente da prefeitura. Fico feliz de você estar aqui hoje batendo esse papo com a gente, e especialmente com os nossos, né, amigos que nos assistem. Famoso meus queridos, né? O prazer e a felicidade é minha, porque foi um momento ímpar e que a gente pôde dar resposta a demandas, algumas demandas da sociedade araruamense, e que com certeza hoje tem muita gente sentindo saudade. Né? É verdade, verdade. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Isaías era a presença quase certa aos sábados, né? Nosso querido Barão do Regamé. Essa história é longa. Mas já adiantando, daqui a pouquinho a gente volta com o Isaías no Direto ao Ponto, e a gente vai falar de infraestrutura da cidade, chuvas, meio ambiente, serviços públicos, enfim, a pauta é uma pauta que pede a sua participação. Já nos comentários lá você pode mandar a sua pergunta. Isaías é o cara que sabe de tudo um pouco e a gente vai poder interagir, conversar bacana aqui no programa de hoje. Você está sendo modesto, ele sabe de tudo muito. Tá vendo? Tá vendo? O cara é bom, pô. Separamos algumas notícias para começar o programa de hoje. A primeira é: Prefeitura de Araruama terá de repassar 30 mil mensais à Associação Pestalozzi. A Prefeitura de Araruama foi condenada a repassar à Associação Pestalozzi da cidade o valor de R$30 mil por mês. Os recursos são oriundos da verba do Fundeb. Na sentença, a juíza Alessandra de Souza Araújo, titular da primeira vara cível de Araruama, estabeleceu prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público sob o argumento de que a Pestalozzi não vinha recebendo adequadamente as verbas da Prefeitura. A instituição presta atendimento especializado e assistência a portadores de deficiência incapazes para a prática dos atos da vida civil, muitos deles com autismo e deficiências físicas e psiquiátricas. Embora tenha apresentado documento atestando que a verba do Fundeb destinada ao município somava quase 28 milhões,
a Prefeitura repassava mensalmente à Pestalozzi apenas cerca de 5 mil. Na sentença, a juíza também determinou que a Pestalozzi terá que prestar as respectivas contas junto ao juízo de Araruama ou perante o Ministério Público, podendo o valor de 30 mil mensais ser reduzido de acordo com a comprovação dos gastos. A Prefeitura foi condenada a pagar a multa no valor de 10 mil à Pestalozzi em razão da falta de informação e transparência, assim como pagar multa de 10 mil a serem revertidos para o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. A reportagem solicitou informação ao Executivo para saber se a prefeita já foi citada, mas ainda não houve resposta, deu no portal RC 24 Horas. Veja, é assim, uma notícia que a gente comemora por conta da importante causa, né, das pessoas portadoras de deficiência. São pessoas que merecem, sim, uma atenção muito especial. Inclusive, a legislação hoje, ela, objetivamente, ela socorre, né, essas famílias que são indiscutivelmente prioridade, né? Então, parabéns aí ao Poder Judiciário, que enxergou isso numa decisão. Garante à Sociedade Pestalozzi essa transferência de recursos, que eu tenho certeza será muito importante para essa causa, que também é muito importante. Quero destacar aqui, né, a condução da Sociedade Pestalozzi, que é feita há muitos anos pela nossa querida Cândida, né, Dona Cândida, como a gente chama, né, uma pessoa assim, que Araruama conhece sua história, dedicadíssima a essa causa, a uma vida, né? Eu acho que isso pode significar uma condição melhor para que essas famílias sejam mais bem assistidas pela Sociedade Pestalozzi. Aliás, não é só a Pestalozzi aqui na cidade que presta esse importante serviço. Nós temos também a APAI. A APAI também é uma instituição voltada, né, às pessoas portadoras com deficiência, que passa por uma dificuldade grande. Eu, dia desses, até estive conversando com o presidente da APAI, o querido Fábio, e ele me narrava aí uma série de dificuldades. Quero fazer até um agradecimento aqui público ao meu amigo Fernando Daniel, que prontamente se colocou à disposição, Fernando, que é hoje presidente da Associação dos Contabilistas aqui na nossa cidade, e o Fernando se colocou à disposição do Fábio para auxiliá-lo. E, assim, essa causa é uma causa de todos nós. Acho que nós devemos estar sempre ao lado de iniciativas que venham de encontro à causa, né, das pessoas portadoras de deficiência, as pessoas especiais, né, e parabéns a esses que abraçam essa causa. Eu vou mandar um abraço aqui para um amigo que também agarra essa causa com muito carinho, que é o Rafael Padeiro, lá do bairro das Três Vendas, ele que tem a sua padaria lá e, enfim, é uma pessoa que abraçou muito essa causa. A Nana de Gildo, minha amiga também, uma pessoa que se dedica muito a isso. Enfim, fica aqui o nosso registro, acreditando, né, estar abrindo aí um caminho para que a gente possa viver uma nova realidade com o poder público, né, estendendo a mão a essas instituições tão importantes para a vida de nossa cidade. Verdade. Rio poderá ter portal da transparência dos royalties do petróleo. O Rio pode ter um portal de transparência destinado a divulgar os gastos feitos com a receita proveniente dos royalties e da participação sobre a produção de petróleo repassados pela União. É o que propõe o projeto de lei número 536/19 do deputado Carlos Caiado, do DEM, que foi aprovado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na semana passada. A medida deverá ser votada em segunda discussão pela Casa. No site, deverá ser informado o histórico dos últimos 10 anos, contendo as receitas, o valor arrecadado e a previsão de arrecadação futura. Além disso, terão de ser divulgadas as despesas realizadas com esses recursos e também deverão estar disponíveis os documentos de operações de antecipação dessas receitas, como contratos, análises e demonstrativos com os valores antecipados e o plano de pagamento. As informações serão atualizadas mensalmente, de acordo com a lei. O deputado justifica, anualmente o Rio recebe bilhões em transferências da União referentes à participação na divisão dos royalties de petróleo. Entretanto, o destino dessa verba milionária ainda é pouco clara para a população fluminense, justificou o deputado. Deu no portal RC 24 Horas. Olha, assim, parabéns ao deputado Caiado, né? Eu acho que é uma iniciativa extremamente importante. E ela meio que se encaixa, né, assim, de uma forma, eu diria que imediata na realidade que nós estamos vivendo, Isaías. Né? Acho que é de conhecimento de todos. Graças a Deus, a nossa cidade, né, foi classificada como município produtor por conta da exploração do petróleo
na Bacia de Santos, no chamado pré-sal, e Araruama passou, então, a figurar, na condição de município produtor, como uma das cidades muito beneficiada pelo repasse de recursos royalties. Dias atrás, nós tivemos uma grande matéria no Jornal O Dia, que circulou, acho que não tem um mês isso, e já naquela oportunidade dava conta de que o município de Araruama teria recebido, já esse ano, naquela oportunidade, algo em torno de 72 milhões de reais. Isso significa, meus amigos, uma nova realidade financeira para a nossa cidade. Isso significa que nós hoje temos muito mais condição de cuidar da vida das pessoas como deve ser feito. Ter saúde de qualidade, educação, assim, né? A condição que a gente passa a ter, dificilmente outro município vai ter igual. Araruama tem uma condição muito forte de Fundeb, porque tem muitos alunos na rede municipal, falava disso no programa passado aqui, com a presença do professor Eduardo. E agora, com esse grande reforço dos recursos royalties, porque tem uma parcela significativa desse recurso, que ela deve ser aplicada nas áreas, melhor dizendo, ela obrigatoriamente tem que ser aplicada nas áreas de educação e saúde. O legislador foi sábio ao criar essa exigência para que essas duas áreas, que são evidentemente prioridade sempre na vida das pessoas, não sejam esquecidas pelos gestores, né? E, assim, a nossa cidade, diante dessa nova realidade, a gente hoje, né, anda nas ruas e a gente vê algumas placas, royalties, né? Mas a gente não sabe, em verdade, né, como esses recursos estão sendo aplicados, ou seja, qual o valor que está indo para a educação, qual o valor que está indo para a saúde, qual o valor que está indo para a obra de infraestrutura, porque tem uma parcela que, sim, pode ser aplicada em obra de infraestrutura urbana. A gente vai estar falando disso daqui a pouco no Direto ao Ponto com Isaías. Mas, assim, essa lei é uma lei que vai nos dar a esperança de termos, afinal, o portal de transparência como um local onde a gente acessa e vê lá como o dinheiro público está sendo gasto. Hoje, infelizmente, a gente tem sérios problemas com o portal da transparência. Dia desses, conversando com os amigos lá do Observatório Social, eu tive uma informação e, no momento oportuno, a gente vai trazer com mais detalhes. Inclusive, Araruama responde, me parece, né, tem um questionamento judicial até, a própria Justiça Federal está questionando essa história de não termos um portal da transparência com as informações que deveríamos estar disponibilizando à comunidade. Então, eu acho que essa sacada aí do deputado Carlos Caiado foi fantástica, parabéns, né? Está em segunda discussão, ainda não é uma lei, não está em vigor, mas com certeza foi aprovada em primeira, pelo que diz a matéria, né, do portal RC 24 horas, muito provavelmente deve ser aprovada em segunda instância, e teremos, então, mais uma ferramenta de cobrança, ou seja, uma lei estadual, e que o município vai se submeter a ela, nos dando aí um caminho para a gente cobrar as informações que todo cidadão precisa saber. Esse dinheiro não é da prefeita, esse dinheiro não é do secretário, esse dinheiro é do povo, é das pessoas. As pessoas precisam saber aonde está sendo aplicado o seu dinheiro, porque esse dinheiro é público, e como público pertence ao povo do Estado do Rio de Janeiro e ao povo das cidades fluminenses, no nosso caso, a cidade de Araruama. Transparência já, né? Isso aí. Mais uma nota: sem pagamento, funcionários da limpeza urbana de Araruama são tratados como arruaceiros pela prefeita Lívia de Chiquinho. Funcionários da limpeza urbana, chamada varrição, conhecida varrição, resolveram reivindicar os seus direitos na sede da prefeitura e foram tratados como arruaceiros pela prefeita Lívia de Chiquinho. É o que está registrado no boletim de ocorrência feito na 118 DP, aqui do município, onde foram conduzidos 3 servidores, colaboradores, pelo secretário municipal de segurança, André Costa. As vítimas procuraram os vereadores na Câmara para manifestar o que de fato ocorreu naquele dia. Sem salário e com dificuldades financeiras para levar o pão de cada dia para casa, eles disseram que a iniciativa de procurar o governo municipal foi para ter uma resposta sobre o não pagamento dos proventos por parte da empresa contratada. Só que a assessoria da prefeita Lívia de Chiquinho preferiu partir para o enfrentamento, acionando a equipe da Guarda Municipal. Além da forma desumana como os trabalhadores foram conduzidos para a delegacia, conforme mostram as fotos, a determinação partiu da própria chefe do executivo, conforme relatou o secretário. Um deles levou 3 tapas no peito e o outro teve o rosto pressionado numa árvore, além de serem algemados.
O policial André Costa, que está à frente da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, declarou que foi chamado pela prefeita do município e de que algumas pessoas estavam fazendo algazarras e barulho com máquinas na frente da prefeitura. Ele ainda afirma que esse foi o motivo para levar os arruaceiros até a delegacia. Até agora, a prefeita não se pronunciou sobre o assunto, deu no Diário de Araruama. Rapaz, eu quando tomei conhecimento desse ocorrido, assim, eu custei acreditar que isso de verdade tivesse acontecido. E aí eu fui me informar. Muito rapidamente, logo começou a circular um vídeo feito no gabinete, me parece que no gabinete da presidente da Câmara, onde 2 rapazes, eles dão um depoimento, né, e esclarecem tudo isso que o Diário de Araruama, né, trouxe a nosso conhecimento em sua matéria, que acabou de ser lida por Eduardo. Pasmem, esses 3, 4, 5, meia dúzia, né, 3 foram detidos, eu não sei se eram só 3. Esses servidores, porque eles estão lá trabalhando por uma empresa terceirizada que faz a varrição, foram lá tão somente buscar informação sobre o seu salário. Eles já estavam há mais de 40 dias trabalhando, não tinham recebido seu salário, e eles foram buscar informação, porque eu conheço, inclusive, um funcionário que trabalha nessa empresa, ele me disse o seguinte, que havia uma desinformação e assim algumas controvérsias. Diziam, não, a prefeitura ainda não pagou a empresa, por isso que a empresa não pagou os funcionários. Eles queriam tão somente se cercar, né, da realidade, saber o que de verdade estava acontecendo. E aí chega o senhor secretário de Segurança e prende esses rapazes que estavam lá tão somente correndo atrás do seu salário, de uma satisfação. Meu Deus do céu, eles trabalharam varrendo as ruas da cidade, trabalharam 30 dias, já iam para o 42º dia sem pagamento. Os caras foram correr atrás do direito deles. E aí chega alguém e se acha no direito de prender essas pessoas. Olha, isso é um absurdo sem tamanho. Isso é de uma falta, isso é de uma falta de humanidade que nos assusta. Então, a gente está diante de um cenário na nossa cidade, Isaías, Eduardo, meus amigos que nos ouvem e que nos veem, né? Olha, é de assustar, né? Eu acho assim que a gente chega num ponto em que as pessoas perdem a noção. Veja só, prefeita não é a dona da cidade. O prefeito não é o patrão do povo. O prefeito não manda nas pessoas e na vida delas. Ao contrário, ele é um servidor. Ele tem que estar ali para cuidar das pessoas e não para fazer mal a elas. Então, assim, eu lamento muito, né, que isso tenha acontecido na nossa cidade. Isso é uma coisa absurda, é um exagero, né? Eu acho que a autoridade policial que recebeu essa denúncia muito provavelmente vai avaliar isso, porque me parece que o secretário levou essas pessoas detidas para a delegacia, elas prestaram depoimento, evidentemente foram liberadas. Mas eu acho que tem que se apurar esse abuso de autoridade, essa arbitrariedade de prender pessoas que estavam ali reclamando do seu salário. Meu Deus do céu, a que ponto a gente chegou? Não existe mais diálogo, né? Ninguém pode reclamar um direito seu. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Então fica aqui esse lamento. E eu assim, por outro lado, a gente vai estar falando daqui a pouco com Isaías, e a gente vai conversar sobre isso, né? Curioso, né? A prefeitura tinha lá a equipe de efetivos, né, de pessoas efetivas que hoje são efetivadas como auxiliares de serviços gerais, né, que têm incumbência de fazer a varrição, que vinham fazendo, e essas pessoas foram para onde? Para você, hoje, ter uma empresa cuidando disso no centro da cidade a um custo absurdamente mais alto do que a prefeitura teria com os seus funcionários públicos concursados. Para onde estão? Para onde foram levados os nossos concursados? Onde estão os nossos agentes de serviços gerais? Onde eles estão trabalhando? Aqueles que cuidavam da nossa cidade, que varriam as nossas ruas, levaram eles para onde? Bom, a gente vai estar conversando sobre isso daqui a pouco, mas fica aqui o meu repúdio a essa ação, ao meu ver, né, arbitrária, esse abuso flagrante de autoridade, essa desumanidade com trabalhadores que estavam reclamando o seu salário. Isso, assim, é surreal. A gente já vai para o direto ao ponto com Isaías Andrade. Você já pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, nos comentários da nossa transmissão, da nossa live.
Já quero agradecer aqui, porque tem uma galera online com a gente, a audiência está lá em cima, está subindo. Renata Alves, Maria do Carmo, o José Ricardo Viana, o Luiz Carlos, Regina Coelho, sempre, Jean Carlos Marinho, Nana do Gildo, Nestor Coutinho, Antônio Andrade, Luiz Cláudio Nascimento, Cláudia Castilho... tem até secretário aí, tem até secretário dando audiência para a gente, secretário Cláudio Barreto, né? Gabriela Venâncio, enfim, um abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Para a gente abrir o direto ao ponto, tem 2 comentários que a gente pegou, a produção pegou hoje na internet, para a gente entrar, né, nesse assunto, infraestrutura, obras, meio ambiente, chuvas. O primeiro, minha diretora, tá, aqui ó, a produção. Agora foi, tá vendo? Tá certo, obrigado. O primeiro é da Mariana da Mata, que, por sinal, fez aniversário anteontem, né? Não, antes de você... Só você falava aí da audiência, né? Eu quero... você falava do Cláudio Barreto, né? Tá aqui, entrou, não sei se está ainda, mas... Que bom, né? Que bom que ele esteja assistindo a gente. Eu recebi uma informação, aliás, foi uma matéria feita pelo Diário de Araruama, dando conta de que o líder do governo, o vereador Valmir, foi a plenário, né, e colocou de forma muito clara que aquela história das mudas que a gente denunciou aqui no Araruama da gente, um absurdo. Acredito que você sabe, Isaías. Sim. A compra das mudas, né, superfaturadas, as mudas lá de Dona Eusébia, um local com greening, alerta, né, das vigilâncias, da Departamento de Vigilância Sanitária Vegetal do Estado, alertando que lá é um local de problema. E o senhor secretário de Agricultura, que é técnico da área, produtor, né? Ele, né, assim, eles estavam comprando mudas de citros para distribuir para os nossos produtores. Cada muda estava saindo, pelo que ficou lá no registro de preços da ata, a R$ 18,90. Uma muda comprada, né, assim, nos melhores viveiros de São Paulo, onde você tem uma tecnologia lá em cima, mudas de alto padrão, que, aliás, quase todos compram aqui mudas de lá. Inclusive ele, o senhor Cláudio Barreto, compra mudas de lá, de São Paulo, né? Custa no máximo R$ 9,00 uma muda posta aqui. E a prefeitura ia pagar R$ 18,90 por muda. E ainda assim, mudas essas, né, da região de Dona Eusébia, que é um local onde tem sérios problemas com uma doença que pode ser devastadora para a citricultura. Então, esse absurdo, se não fosse denunciado pelo Araruama da gente, se os produtores que tomaram conhecimento disso não tivessem gritado, não tivessem pulado, estava arriscado terem feito esse absurdo com a gente. Mas, ainda em tempo, graças a Deus, segundo o vereador Valmir levou à Câmara, né, a prefeita teria desistido de fazer essa compra. Parabéns pela atitude, eu acho que, né, ao menos em tempo ainda, corrigiram esse que seria um grande absurdo e seria um ato de improbidade administrativa. Porque pagar mais do que o dobro do que vale uma muda, né? Meu Deus do céu, isso ia ter que ter consequências, com certeza. André, e o próprio Globo Rural, há um mês atrás, acho que 3 ou 4 domingos atrás, fez uma reportagem mostrando exatamente que os produtores... Os danos do greening. Os danos causando que os caras são os proprietários de terra, produtores de laranja, de 3 em 3 anos, eles estão arrancando essas laranjas, porque laranja leva 20, 30 anos hoje, e exatamente por essas doenças e naquele local. E nós, o Estado do Rio de Janeiro, segundo a própria Secretaria de Estado de Agricultura, nós não temos o greening aqui ainda no Estado. Graças a Deus não temos. Temos outras pragas, doenças, em que a gente convive, né? Mas o greening, que tem um efeito devastador, né? Graças a Deus nós não temos ainda. Então nós estaríamos dando um passo, né, na direção de trazermos o greening para cá, indo lá comprando uma quantidade dessa, 10 mil mudas, que seriam espalhadas, né, por todo o município, por né? toda a área rural do município, que seria algumas mudas para um, para outra, para beneficiar o pequeno produtor. Aliás, a iniciativa é bacana. Talvez ela tenha sido esse preço todo porque ela já vem com a doença, André. A gente está rindo porque está resolvendo o problema, porque era para chorar. Com certeza. Mas, na verdade, eu quero fazer um registro aqui para o nosso pequeno produtor. Né? Lá atrás, aliás, essa iniciativa foi uma iniciativa nossa. Eu conversava agora há pouco com o Zeco, que foi meu secretário de Agricultura à época, produtor rural do município, meu amigo. Aliás, ele participou até do programa na Rádio Mar Aberta essa semana, falando sobre isso. Foi na quarta-feira, ontem pela manhã, e ele falava um pouco sobre isso. Isso assustou muita gente. Mas lá atrás, nós também fizemos isso. Doamos 10 mil mudas para os pequenos produtores do município de Araruama, num programa de revitalização da citricultura. Mas as mudas que a gente doou para os pequenos produtores,
eram as mesmas mudas, né, da mesma procedência que as mudas que nós, produtores, médios e grandes produtores, usávamos nas nossas propriedades, ou seja, mudas de qualidade, né, mudas certificadas. Então, graças a Deus, a Grita veio em tempo para a gente impedir que esse absurdo fosse feito aqui no município de Araruama. Ponto para a gente. Vamos lá que tem mais polêmica. Mariana da Mata, via Facebook, fez o seguinte desabafo hoje. Juntamente com o meu aniversário, estou comemorando o aniversário dessa obra que nunca acaba. Nós que somos moradores aqui do bairro 15 de Novembro, também é o seu caso, André, não aguentamos mais. A rua largada, essa lama e ninguém faz nada. Alô, Juturnaíba, alô, Prefeitura. Esse texto acompanhava uma foto mostrando a obra inacabada. José Ricardo Viana, também via Facebook. É só chover que a situação é a mesma. Alô, prefeita Lívia, senhores vereadores, os moradores do bairro Barbudo gostariam de saber quando que vai chegar o grande canteiro de obras no bairro Barbudo. Está chegando a hora do povo pagar o IPTU. E aí, prefeito? Gostaria muito de ter essa resposta da senhora. Infelizmente, quem era para fiscalizar está ao seu lado, um bando de covardes que só pensam no voto do povo. Eles não ligam para o povo, mas sim para o voto. 2020 está logo ali. Zé Ricardo acompanha um texto mostrando várias ruas alagadas do Barbudo. Acho que assim a gente começa bem a nossa pauta e o nosso bate-papo com você hoje. Araruama possui algumas áreas sensíveis, né? E nós temos uma formação do terreno em alguns lugares. Você está aqui, por exemplo, Praia do Hospício, Areal, que tem um terreno em formação e que acumula muita água. Nós temos outras áreas que são muito mais problemáticas, mesmo por estar fora. O Areal está ali, tem a praia ali que serve como socorro, então a água, você fazendo qualquer escoamento, você joga a água ali. Sapolândia, por exemplo, é um problema seríssimo e que, no volume que a Araruama vem desenvolvendo, tem crescido, aquela é uma área que ainda pode haver uma reversão ali, porque onde alaga é pouco habitado, você vê até algumas casas que começaram a construir, mas os moradores desistiram, porque pegaram logo uma enchente. E as enchentes ali são recorrentes. São recorrentes. O lugar é muito baixo. Se você pegar ali os dados centenários, ali você vai ver que a ocorrência ali é recorrente. Então, o que era preciso, e nós, no teu governo, André, nós fizemos um apanhado ali de algumas informações e tal, e o Luiz Firmino, à época, era o presidente do INEA. Grande Firmino. Saudade. Grande técnico. Saudade dele. E a gente... Patrimônio, a gente conversou sobre isso e... Acho que ele foi embora, acho que ele está indo de mala pronta para Portugal, acho, né? Ele saiu da secretaria, foi para a Secretaria de Estado, depois Secretaria de Planejamento, no Estado. Ele estava na Câmara de Integração Metropolitana, alguma coisa assim, lá com o Vicente Loureiro. Aí depois ele acabou, pelo que sei, ele acabou saindo de lá e me disse que tinha umas licenças a tirar. Encontrei com ele aqui no Banco do Brasil, um tempo atrás. Firmino tem uma história que se confunde conosco, né? Sim, com certeza. Ele cresceu profissionalmente aqui na nossa região e aí ele estava me falando, né, que assim, muito desanimado com o momento que a gente está vivendo e a tendência dele era ele fazer uma pós, ele e a esposa fora, e que cogitava até a possibilidade de ficar por lá, né? Firmino é novo, mas tem estrada, né? Tem tempo de Tem estrada e essa região deve muito a ele. É verdade. Deve muito a ele. Nessa parte ambiental, deve uma pessoa que dedicou o seu tempo, o seu conhecimento a essa região. Então, ali era uma forma até muito simples, quer dizer, cara, mas simples, o que seria preciso fazer ali para que você conseguisse colocar aquela população fora desses problemas e fazer com que ele fosse viável para o município, trazendo até recursos. Né? E nós conseguimos apresentar isso. Existiu uma proposta neste governo, quando eleito, nós apresentamos essa proposta, mas que efetivamente não era o que se pretendia, né? Não fazia parte do nosso querer, do querer dos técnicos que haviam estudado, que haviam visto esse projeto. Como você tem aqui no centro também, André. O centro da cidade de Araruama, você tem a parte da lagoa que é mais alta do que
você pegando Alguns bairros. alguns bairros, A Bacia do Mataruna. a Bacia do Mataruna, e ali precisa se fazer alguma coisa com muita urgência e não tem sido dado devida atenção àquilo ali. A Mariana, quando ela coloca ali o 15, nós tiramos dali do Darcy Ribeiro, Verdade. atravessamos aquela pista, fizemos ali, trabalhamos com 2 linhas, manilhas de 1000, É verdade. boca de Que 1 obra? metro. Trabalhamos pesado aquilo ali. Ficou faltando, André, terminou seu governo, faltando 50 metros. Paramos ali perto do depósito de seu Alaísio. Não, nós subimos. Assim, você está falando. Não, lá na- já lá na 15 de novembro. ali um entroncamento ali, em seu a Alaís. gente atravessou ali Isso. do lado do Carleal. O Carleal ficou E chegamos ali perto do ficou depósito de seu Alaísio. Ficou faltando 50 metros, porque tinha que abrir aquela pista ali, pegando a galeria que vem lá de cima, do outeiro, pegando aquela parte mais pesada, porque toda a água verte para ali, Passa por ali. passa por ali. É um volume d'água muito E grande. ficaram faltando 50 metros, 60 metros, e a coisa foi enrolando e fecharam aquilo ali de qualquer jeito. E hoje, pelo que a gente tem visto, não existe manutenção, assim como nos outros lugares. Na John Kennedy, por exemplo, que alagava a prefeitura, alagava a Câmara, aquilo ficava tudo cheio, uma obra que foi feita logo no início do governo, né, e a gente estava sempre passando um facol, sempre limpando aquelas manilhas. Hoje você não vê mais isso. Como toda aquela área da Nilo Peçanha. A manutenção é fundamental, que né, o- Zé? Não adianta você fazer uma rede de manilha se você não der manutenção. você- A manilha soreia. É você pegar um cardíaco, levar para o cara fazer, bota safena, mas se você não desentupir as veias, você não tem... A morte do cara está garantida da mesma forma. É verdade. E assim é o sistema de drenagem. E hoje a gente tem visto, e com a preocupação muito grande, André, essas ruas que estão sendo calçadas hoje, estão sendo asfaltadas hoje, a drenagem está sendo feita. Uma das maiores preocupações é a Vivilia Alfradique. No Japão. No Japão, você descendo, saindo de frente à Igreja Católica, no sentido rodovia, cerâmica, você passa, ele tem a Igreja Assembleia ali, logo na frente tem aquele valão ali que vem lá de cima de Itatiquara, que toda a água produzida... Passa pelas Três Vendas. Isso. Passa ali do lado da escola, que faz aquele alagamento. Isso. Ali. Na padaria lá do Rafael, que aquilo Isso. lá quando chove vira um Então, rio. Aquilo ali, se não for bem estudado, se não for bem feito, aquela população que ocupou aquela área atrás daquele condomínio, ali, um pouco depois da igreja, as pessoas construíram muito próximo ou até mesmo em cima das manilhas. Algumas casas ali. Eu Só lembro que ali... uma vez a gente limpou aquele valão todo. Você lembra que tiveram trechos que nós não conseguimos entrar com a máquina. Nós pegamos, não tinha como. Nós pegamos porque as construções estavam Exatamente. na beira do valão. Nós pegamos do Mataruna, fizemos aquela passagem... Acho que foi a única vez que foi feito isso na história. Fizemos aquela travessia no Mataruna. Essa limpeza. Isso. Aí limpamos ali, Anderson, lá em cima, o colégio Anderson lá em cima. Anderson Domingues. Aquela área foi toda feita. E eu conversava com algumas pessoas essa semana e falava exatamente sobre isso. Vocês, moradores aqui, precisam procurar o pessoal da obra e conversar. Por quê? Asfaltado, você passou ali daquela travessia, você já tem uma elevação. Toda a água produzida na parte mais alta, ela vai descer e vai carregar para ali, né? Então, toda aquela área a jusante, ou seja, do valão para baixo, para onde ela corre, aquilo aí vai ter que ser feito um trabalho e vão ter que tirar. E eu falava para a pessoa, é muito mais fácil tirar. Quem está morando, tem 10 famílias morando por ali aproximadamente, tirar aquelas famílias dali e abrir, porque senão lá atrás, a montante, a parte de onde vem a água, vai começar a alagar lá para trás. Que hoje já ocorre isso e vai ocorrer com muito mais frequência. Então, você pode estar causando um problema muito mais sério do que o existente hoje. Com aquela água, porque a água ali vai se espraiando. Na hora que você tubular, trocar aquilo ali, mas se não mexer lá para baixo, vai dar muito problema. Isaías, deixa eu só primeiro mandar um beijo para Mariana, né? Essa garota valente, de atitude. Um beijo, querida. Estive lá ontem, no aniversário dela. Eu vi no Face, eu vi no Face. Bacana a festa. Valeu, ela está devendo. Olha, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa menina valente, hein? Bola para frente. Mas ela reclamava de um fato que, aliás, eu tenho, sim, ouvido muitas reclamações. Ali, a 15 de novembro, tem uma obra sendo feita pela Juturnaíba, não é pela prefeitura, justiça seja feita, né? É pela Água de Juturnaíba, que é uma nova rede adutora que está passando ali. É evidente que você não faz uma obra sem você gerar algum transtorno.
Mas o que é reclamação dos moradores ali é que está havendo uma demora muito grande na recomposição, né, do leito asfáltico. Então eles vêm lá, a empresa vem, cava, passa com a adutora, mas depois tem que haver a recuperação do pavimento. Né? Aliás, aquele asfalto ali fomos nós que fizemos. Ali era um calçamento de um sextavado muito desgastado, que já não tinha muitos anos de vida, e a gente que fez todo o trecho, né, da 15 de novembro, asfaltamos a 15 de novembro, mas, né, eu entendo até que são obras para o benefício da região, né, porque são adutoras que estão passando, aumento de adutora, isso, enfim, é uma coisa necessária. Mas é preciso que a empresa Água de Juturnaíba, alô, querido Gontijo, você que era o superintendente da Juturnaíba, que você cobre do prestador de serviço, aquele que está lá responsável pela obra, mais velocidade na recomposição e mais cuidado com o manusear da obra. Porque há uma reclamação, dessa semana mesmo eu estava conversando com o Alex, ele estava me falando que dia desses teve um acidente lá com um camarada de bicicleta, o cara se machucou por causa dessa história, né? Porque aí chove, fica aquela lama. E de verdade a Mariana tem razão quando reclama, porque está demorando muito a vir, né, a conclusão do acabamento do asfalto que foi, né, mexido ali por conta do novo investimento. Enfim, fica aqui um apelo em nome da comunidade que eu falo de Cadeiro, porque eu moro ali, né, no Residencial 15 de Novembro, ali na altura do 430, e na frente da minha casa já passou, mas continua também lá, esse valão aberto ali na entrada do condomínio, em frente ao Bar Casebre, está ali essa lama, e aquilo ali causa Está preocupante. Eu passei ontem, o pessoal estava vendo, o cara de bicicleta não tem para onde passar, vem para o meio da rua. Né, você tem que estar desviando, quase bate um carro. E a rua ali é movimentadíssima. Quando, o horário do colégio ali... O colégio Santana ali, entrada né, e saída, ali, meu irmão... Entrada e saída é preocupante. Mas o Gontijo sempre foi parceiro, é uma pessoa muito... gosta de trabalhar, do trabalho. É verdade, isso seja feito. E só passando aqui, não justificando a demora, mas é o seguinte, você quando cortou ali... Você faz recomposição, você tirou aquele material, você botou a tubulação, você bota o material ali, bate esse material com um sapinho, que está imprensando esse material para ele poder ficar compactado. Compactar. Aí você espera, tem que levar aí umas 2 semanas, uns 10 dias, 15 dias, para poder ele assentar e você ver que não vai dar problema e fazer recomposição. O problema é que está demorando muito. Só que isso tem que ter. Está demorando muito. A reclamação é justa. Um dia desse eu estava assistindo um jogo lá no TED, aliás, né? Lá virou um ponto lá do dia de jogo do Flamengo, que é uma loucura. Imagina, né? Sábado. É verdade. Meu Deus do céu. Dizer que vai... Tem que fazer reserva, né? Verdade. Tem que fazer reserva. Mas aí boa sorte para os rubro-negros. Não porque sou tricolor que vou torcer contra, né? Não, eu torço pelo Flamengo, acho que, né, é um título para o futebol brasileiro. Eu, assim, de verdade, né? Brinca, né? Então, de verdade, estou torcendo pelo Flamengo. Mas dia desse lá no TED a gente falava muita cobrança sobre isso, né? Muita cobrança sobre isso. Eu falando, olha, gente, isso não é assim, né? Não dei a explicação tão tecnicamente como fez o Isaías aqui, mas eu expliquei, porque às vezes não dá para você fazer de imediato. Obra tem transtorno, mas ali o problema é que está demorando demais. Já são alguns meses que aquela obra está rendendo ali, né? Então, né, fica aqui uma cobrança justa dos moradores e dos frequentadores do bairro, que hoje são muitos, né? Ali hoje é uma importante via de acesso, porque a gente asfaltou a 15 de novembro e depois a gente fez lá em cima a ligação da 15 de novembro com a Praça da Bandeira, 7 de setembro, com a pavimentação da Avenida 7 de Setembro. Né? E ali, então, virou um ponto de ligação lá com a Praça da Bandeira. Então, é uma rua muita gente usa ali para fazer RJ. Reclamação justa da Mariana. Parabéns, Mariana. E por aqui eu estou pedindo perguntas, mas só chegam reclamações. Ó, o asfalto de Tatiquara na entrada de Morro Grande, na estrada de Morro Grande, passei merece. por lá e não vi nenhuma caixa para escoamento de águas pluviais. Olha, a gente falou nisso no programa passado. O programa passado foi na quinta-feira, na quinta-feira mesmo, que deu uma chuva forte, e ali é uma bacia. Não sei se você reparou ali. Você reparou, Isaías? Ali? Sim. Ali tem uma bacia, né? E essa bacia me preocupa muito. Ali, você descendo, você vem lá da padaria de Ranolfo, você vem lá da igreja, né? Você vem descendo, ali tem uma bacia. Depois você sobe quando alcança o asfalto, RJ 124. Ali nos preocupa, porque, né, naquela chuvinha de quinta-feira ali virou uma praia, né? O ponto das redes sociais receberem inúmeros vídeos das pessoas denunciando. É o que o Isaías falou aqui. A gente vive numa cidade
Araruama é uma cidade que tem uma topografia, uma topografia que merece muito cuidado, porque nós estamos numa região de deságue, né? Araruama está numa região de deságue. A nossa topografia, ela é muito favorável a esse tipo de problema, as chamadas enchentes, né? Quando chove muito, né, você tem problema com a drenagem e aí, enfim, os lugares mais baixos sofrem com as cheias. Então, o trabalho que precisa ser feito é um trabalho de uma drenagem muito correta. Essa drenagem tem que ter... Eu me lembro da obra da Gladstone de Oliveira, que era a maior avenida da cidade, e era aquela avenida que vocês... Muitos chegaram a Araruama há pouco tempo. A Gladstone de Oliveira era a maior avenida da cidade. E era a maior vergonha da cidade, né? Uma avenida esquecida na história. E nós fizemos a Gladstone de Oliveira. Foi uma das primeiras avenidas que nós fizemos, foi a Gladstone de Oliveira. Aliás, a avenida foi a primeira. Depois veio a Beira Rio, que é a segunda maior avenida da cidade. Mas a Gladstone, quem se lembra da obra, que foi uma obra que levou um ano, né, foi uma obra feita em convênio com o governo do Estado, essa obra foi uma obra precedida por uma mega estrutura de drenagem. Mega estrutura de drenagem. Ali nós temos galerias que passam uma pessoa dentro, né? Então, assim, quem se lembra da obra, os moradores de lá, né, vão atestar o que eu estou dizendo para vocês. Mas tinha que ser assim, porque se não fosse assim, ao invés de estarmos trazendo um benefício para aquela comunidade, nós íamos estar trazendo um problema para aquela comunidade. Isso é evidente. Então, o que me preocupa, não só essa obra de Tatiquara, né, as obras que vêm sendo anunciadas aí com os recursos royalties, é importante demais o que você falou, Isaías. Né? Tá aí o Zé Ricardo e tanta gente que está mandando mensagem para cá. O que vocês precisam estar atentos, essa semana circulou uma outra mensagem, já da obra ali do Jardim São Paulo, daquelas ruas de dentro do Jardim São Paulo, próximos ali ao Valão também, que há uma preocupação imensa também com a drenagem. Então, os moradores, eles têm sim que cobrar. Né? E os moradores conhecem o comportamento das águas nos seus bairros. Né? Eles sabem corre da onde, vai para onde. O morador local sabe. Evidente. E é a melhor referência. Então, gente, estejam atentos e cobrem sim. Né? Em Tatiquara, a gente viu inúmeros. Um dia desse parei para abastecer no posto. O frentista veio: senhor André, vocês vão deixar fazer isso com a gente lá em Tatiquara? O cara estava apavorado, porque com aquela chuvinha quase que entrou água na cara do cara. O cara estava apavorado. Então, os moradores precisam sim cobrar, porque a obra de drenagem ela é tão importante ou mais importante até do que a obra do pavimento asfáltico. Sim. Porque se você fizer pavimentação na nossa cidade, com as características que a Araruama tem, sem fazer um sistema de drenagem muito eficiente, ao invés de você estar trazendo um benefício, você está trazendo um problema muito maior para a população, porque daqui a pouco a água está entrando com muito mais facilidade na casa das pessoas. André, eu frequento muito, passo todo dia, venho trazer as crianças para o colégio e passo ali em Carlos, na entradinha ali de Tatiquara, compro o pão ali no mercadinho ali. Então, seu Carlos ali, seu Carlos, de Tatiquara. Aquilo ali é... Meu amigo, um abraço, é o irmão, seu Carlos. Carlos é gente boa. Quando eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira, aquilo estava de água. Por quê? Quando você está fazendo... Você foi na quinta ou na sexta? Fui na sexta-feira. No dia da chuva? No dia da chuva. Seguinte? A chuva foi quinta. Foi quinta, choveu quinta à noite, sexta-feira pela manhã deu outra pancada forte. Quando nós chegamos lá, os caras estavam tirando, porque eles fizeram a travessia, as caixas coletoras de água, só que eles deixaram coberto. É certo, você deixar coberto, porque você está trabalhando, movimento de areia, ela está solta, ainda não tem tampa, então não tem a cobertura asfáltica, você tem que botar uma madeira cobrindo para evitar isso. Só que quando vem a chuva, você saiu do trecho, está vendo que vai chover, você tem que dar um jeito, tem que tirar senão vai alagar mesmo. Quando eu cheguei lá, aquilo estava alagado, tem uma senhora belezinha que mora em frente, tem uma casa em frente. Ali onde tem aqueles frangos ali. Isso, ela mesma ali. E tem outra casa ao lado que está a meio metro. A altura da rua está meio... A casa está lá embaixo, enterrada. Estava todo mundo desesperado com aquela água. Então, até para isso, na hora que você está fazendo, você está trabalhando, tem que ter esse tipo de preocupação. Esse cuidado. Esse cuidado, porque eles foram no dia seguinte para tirar aquela tampa. Se chove mais um pouco na madrugada, aquelas casas fatalmente iriam ficar cheias d'água. E aí, fazendo essas galerias ali, fizeram 2 travessias ali, eles vão ter que puxar aquela manilha para jogar num valão que passa lá atrás. Se não for feito isso,
pessoal que está construindo a farmácia, o peixeiro ali, o barbeiro, aquele pessoal, todo mundo na frente, vai água vão ter sérios problemas ali. Porque a água vai ganhar muito mais velocidade, Vai ganhar velocidade, menos absorção exatamente. no leito, Sim. porque as Sim. laterais passam a estar asfaltadas. Você falou da Gladstone. Eu tenho uns amigos que moram na Gladstone, os caras estão desesperados. Tem morador que tem com a enxadinha lá para tirar, só que não dá vencimento, porque, é uma caixa enorme, saindo da Rua Glória, aquela descida da Rua Bangu e Rua Glória, ele tem um mata-burro ali. Tá, todos eles assoreados. Acabou. A água está passando por cima da pista. A sorte que passa, ela estava vertendo, desce ali, mas pela manilha não Só tá para passando. deixar bem claro para o nosso amigo que está assistindo a gente, para o nosso amigo que está assistindo a gente, porque essas obras, quando você faz uma obra, né, como a Gladstone, que a gente fez um mega sistema de drenagem ali, né, mas a manutenção é por conta do município. O município que tem que dar manutenção. Você lembrou bem no início do programa que a gente tinha, né, equipamento para dar manutenção permanente, limpeza de bueiro. Isso evitou que a Araruama tivesse problema? Não, tivemos problemas sim, mas nós criamos condições de diminuir muito e mais as do consequências dos mais problemas. do que isso, o caminhão varredor, o caminhão vassoura, que passava na madrugada varrendo, aquilo ali, porque as pessoas, mas tem que varrer a rua, isso não é um custo. É um custo para o município. Mas essa areia que fica em cima do asfalto, quando chove, ela vai para onde? Ela vai acumulando, vai para o bueiro. Então, o que é mais fácil? Você limpar enquanto ela está em cima do asfalto ou depois já estiver no bueiro, entendeu? É muito mais caro, muito mais difícil. Então, até isso, eu acho que a administração, que está voltada para o bem-estar da coletividade, tem que estar atenta a esses detalhes. Né? Falar hoje que a Araruama não tem dinheiro para estar fazendo a drenagem da Gladstone. Você veja bem, eu não sei como que as pessoas procedem aquele muro que fizeram em frente ao fórum, né? Porque aquilo ali não... Você está falando do... Aquele quebra-mola, que fizeram ali, aquela passagem, aquela passarela ali, o quebra-mola elevado, que eles chamam, né? É um muro, é um muro. Meio perdido aqui, É um muro. Os caras fizeram aquilo ali, fecharam de meio fio ao meio fio, qualquer chuvinha que dá, a água começa a crescer dali para trás. Porque tinha que deixar um espaço. Um caminho para a água. Botava uns canos ali, né, uma tubulação, água passar, ou deixava um espaço no meio fio para a água passar. Não deixaram. Então, os alunos saem do colégio, vêm ali por cima, tem que atravessar lá pela outra calçada, passar lá do fora e voltar. Então, existem uns absurdos, né, que hoje não dá mais para a gente ficar fazendo isso. São detalhes, mas que precisam ser observados na hora de confeccionar. Porque cria-se mais um problema para a cidade. É verdade. Ô Isaías, é a pergunta de um leigo, e aí você vai poder esclarecer para a gente, mas é a pergunta também que muitas pessoas fazem. O município hoje tem dinheiro, e pelo que a gente sabe, tem muito dinheiro hoje, né? Vale você fazer uma rua aqui, uma acolá, às vezes para atender o pedido de um vereador, de uma liderança, para fazer média com alguém ou com uma comunidade específica, e você às vezes não entrar no bairro para fazer uma intervenção geral, drenar e pavimentar um bairro, por exemplo, por inteiro? É o ideal, porque senão você veja bem, Vila Capri, naquele projeto que foram asfaltadas aquelas ruas, se dividiu na Avenida dos Gaúchos, lá no alto, dividiu uma parte... Divisor de águas para baixo. Divisor de água para baixo para cima, foram feitas, aquelas ruas foram asfaltadas. Aqui no Parque Hotel, pelo que eu estou vendo ali, tem uma placa lá, que é a Rua Colômbia, Rua da Fiore e a Nossa Senhora das Graças. Aquelas ruas ali, você tem uma bacia ali, saindo da garagem lá, da garagem do município, passa por ali, você tem um declive ali, que você vai ter que fazer uma drenagem ali muito pesada, tirando aquela água, que vai sair lá em frente o PAN. A gente lembra aí que alguns anos atrás, nos anos 2000 e alguma coisa, 2006, 2007, que a água passou por dentro do hospital, foi um desespero e tal. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Quando nós assumimos, nós fizemos aquela obra, uma intervenção ali, tiramos aquela água atrás do ponto com, toda aquela água que descia ali,
tiramos aquela jogando mega pro drenagem, rio, uma nós mega chamamos drenagem. Passando ali pela rua do 100, do Colégio Margarida. Exato. É uma mega drenagem, saindo lá no Ibasma. Ali onde Paulo Renato construiu a Isso aí. Antinete, o prédio novo, a água passava por baixo daquelas casas ali. Teve casa que foi levantada ali quando veio aquela chuva. É verdade. Tinha até um sargento que veio de Manaus para a base Lembra da aérea. padaria de Ulisses ali, de Ulisses Antônio Carlos? Eles tinham uma Sim. padaria ali. Hoje ainda tem uma padaria, já não é mais deles, é alugada. Mas aquilo ali que chovia. Enchia tudo. Então, o falecido seu Ulisses, coitado, sofria, porque aquilo ali, aquela água descia ali e levava muro. Aí a preocupação é o seguinte: fizeram o levantamento para saber se vai comportar tirar aquela água e jogar para ali, ou vão jogar lá para Vila Capri para pegar o eixo, pegar a linha lá da rodovia, da RJ, entendeu? Então são preocupações que o gestor tem que ter esse tipo de preocupação. E aí o ideal é quando você faz, porque asfalto e água não combinam. Aliás, uma pergunta: quem é o secretário de obras do município? Porque o senhor Paulo Cerca, pelo que me consta, ele Foi saiu, embora. né? Ele pediu demissão. Quem é o secretário de obras hoje? Paulo Cerca, Essa Parará. história a gente... Mas quem está nomeado hoje? Olha, eu não sei se Adelto foi nomeado Adelto. se ele foi nomeado como secretário, mas Polivalente, Adelto. é o A polivalente. produção disse que estava interino. Entendi. É o Adelto que está ali, que está correndo, está fazendo, mas não sei se ele foi nomeado Inclusive, secretário. inclusive há boatos aguardando a mais nova aquisição do governo. Né? É? Até chegar a mais nova aquisição do governo. Enfim, Bom. vamos aguardar. Olha, eu assim, né, a gente está chegando ao final do programa, mas assim, é um tema muito importante para você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo. Você, né, eu acho que nós temos que gritar, né? Nós temos que cobrar. É verdade, o município hoje vive uma realidade por conta dos recursos royalties diferenciada. O município hoje tem condição de fazer investimentos, mas que sejam feitos de forma correta, que não sejam investimentos eleitoreiros, que sejam investimentos para melhorar de verdade a qualidade de vida das pessoas. Que as obras não sejam feitas de forma assodada e atropelada, né? Que acabam, na verdade, prejudicando a vida das pessoas. Elas devem ser feitas de forma tecnicamente correta. Então fica aqui a nossa preocupação. Né? Assim, eu tenho recebido, né? O Isaías falou aqui, né? E quem viveu aquela época, nós estamos falando de aproximadamente 10 anos atrás, quando a gente iniciou o nosso governo, né? Nós ousamos e fizemos muitas obras de drenagem, de infraestrutura urbana, muito, né? Foi o governo que, indiscutivelmente, mais obras de drenagem fez na história desse município. Nós tivemos essa ousadia, porque nós sabíamos que, para que a gente avançasse adiante nas obras de infraestrutura dos bairros, era fundamental que a gente tivesse, em primeiro lugar, drenagem. E a drenagem, você não consegue fazer uma drenagem isolada. A drenagem é uma drenagem que compreende regiões, às vezes, que compreende uma bacia. Então, nós deixamos, inclusive, algumas áreas com drenagem pronta, várias áreas, ali, entre Subida do Educandário e 15 de Novembro. Todo aquele bairro ali, a gente começou a fazer uma drenagem, foi uma drenagem pesada. Fizemos drenagem aqui, na parte do Parque Hotel, onde você mencionou, fizemos inúmeras obras de drenagem. Infelizmente, nós, né, não tivemos a sequência de governo, então não demos continuidade ao nosso planejamento, que era depois de feita a drenagem, com a drenagem sendo mantida, né, com uma manutenção correta, a gente partiria, sim, para as obras de pavimentação, porque é uma necessidade. A cidade de Araruama é uma cidade muito pobre de infraestrutura urbana, mas o primeiro passo tem que ser drenagem, né? Esse é um desafio por demais importante. E a nossa preocupação é se o município de Araruama, a prefeitura de Araruama, nesse momento, está tendo essa preocupação. A gente tem recebido inúmeras denúncias de moradores de regiões que estão para receber a intervenção de obra, muito preocupados com o que estão vendo no início dessas obras. Até um vídeo que recebi essa semana, lá do Jardim São Paulo, no dia da chuva, as pessoas reclamando muito que estava intransitável e que a obra está parada há 15 dias. E muita reclamação sobre a questão da drenagem lá, diferença de nível. Eu conversei até com um rapaz que morador dali uma vida, pedreiro, conhece bem o movimento de água, e ele estava achando que eles iam ter sérios problemas adiante. Eu falei para ele, vocês têm que cobrar. Vocês têm que... Perguntei pelo secretário de obras, que eu acho que, no primeiro momento, tem que questionar o secretário de obras, né, porque ele é o cara que está investido ali do poder de representar o município naquela área específica, mas fica essa dificuldade, né, de se saber quem de verdade está respondendo, né? A gente sabe que existe aí uma eminência parda, mas, enfim,
né? O que nós precisamos é de dar satisfação às pessoas, que as obras sejam feitas de forma correta. E o Araruama da gente vai estar de prontidão, né, para dar voz a você, meu amigo e minha amiga, que eventualmente esteja preocupado com qualquer uma dessas ocorrências que a gente tem visto no nosso dia a dia. Conte conosco. O nosso objetivo é ajudar as pessoas, é ajudar o povo da nossa cidade. Maravilha. Conta sempre. Um pouquinho gripado aqui. Deixa eu aproveitar. Você falou de Vila Capri. Aí tem um comentário da Gabriela Venâncio. Na Vila Capri, onde minha mãe mora, até hoje só metade da rua é asfaltada. A rua acaba com o nosso carro. Manda um abraço pra gente. Aquela região ali da rua Roselisa. Aquilo ali... Aí ela fala, Dona Norma, lembra? Não existem saídas individuais para problemas coletivos. E aí, para mais um gancho aqui para vocês, ele que faz uma intervenção, deixa eu pegar que está aqui em cima, ele tem feito intervenção em todos os programas, o nosso querido jornalista Arlindo Júnior. Os moradores estão muito preocupados com os valores altíssimos das obras de pavimentação das ruas. A drenagem e o saneamento básico são questões que precisam ser fiscalizadas pelas autoridades no momento em que o governo tira dos cofres públicos mais de 3 milhões para esse serviço, como é o caso das vias no 15, por incrível que pareça. Aí ele fala da Francisco de Sá, na Fazendinha também, que deveria ter sido asfaltado, enfim, estica aqui. Deixa eu pegar o resto do comentário dele. Por incrível que pareça, a rua Francisco Sá, na Fazendinha, que deveria ter sido asfaltado no governo Chiquinho do Atacadão, teve o recurso do Programa de Infraestrutura da Caixa desviado no mandato dele. Agora, a prefeita anuncia que vai jogar asfalto nessa rua. E aí, Isaías, a gente tem um tempinho só para contemplar aqui mais um internauta. Obrigado pela interação. Tem uma da Regina, deixa eu ver se eu não me perdi. Ela fala de um buraco que tem ali nos arredores do Edmundo Silva. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai andar com um bolinho aí para fazer aniversário dos buracos, dessas obras inacabadas. Mas ela pergunta o que Isaías pode falar sobre Lagoa de Araruama, você que também tem essa experiência com o meio ambiente. Tá rodando um vídeo aí na internet. O governo do estado publicou isso talvez no sábado passado, falando sobre as medidas para a região dos lagos. Existem algumas medidas... Não é um vídeo inclusive institucional que atribui-se ao INEA? Aquele vídeo... Você sabe quem fez aquele vídeo? Sei. Foi Firmino, pô. Isso foi Quando ressuscitado. era presidente do INEA, é verdade. Até mandou um abraço para você, o Walter Corcione. Lembra dele? Lembro, Walter. Do Rio, perguntando se já estava sendo executado e tal. E eu falei que não. Por enquanto, existe uma conversa com o governo do estado para ver se ele assume isso. Só que é uma obra extremamente cara. Existe um parecer contrário do que eles querem fazer, que é cortar o Morro dos Macacos lá em Cabo Frio, a saída do canal ali, estourar umas rochas ali para fazer uma circulação maior de água, em que existe um outro projeto em que, quer dizer, não é um projeto acabado, mas que fala que a solução para a Lagoa de Araruama seria abrir o canal da Álcalis. Abrir pelo fundo da lagoa aqui. E o nosso amigo Nicomédios da Carapeba, pescador de 80 anos, ele sempre tomando cervejinha com ele falava isso. Essa lagoa só tem uma solução. É abrir por aqui, utilizar Lagoinha Pitanguinha, Lagoa Vermelha, uma daquelas ali, para fazer o equilíbrio de água, entrada e saída. E ele não falava isso tecnicamente, mas falava na experiência de um homem que foi pescador, que viveu a vida toda dentro da lagoa, puxando sal. A quem tem uma família que eu gosto muito, que são amigos. Frequentamos muito aquela amendoeira. Amendoeira. Então, o que se tem hoje é exatamente isso. Beijo para a Líbia. Existe alguns processos em andamento, né, de projetos que está se estudando, e o que está mais maduro é esse, é fazer a entrada do canal de Itajuru, estourar umas rochas daquela, fazer um fluxo de água maior, mas que existe hoje dentro da UF, o pessoal da COP, da UFRJ e da COP, que não acredita que isso seria viável. O que a gente tem trabalhado e o que as futuras administrações, André, vão ter que trabalhar muito pesado é para que as concessionárias, junto com o governo do estado, que a gente crie uma dinâmica para que o esgotamento sanitário seja casa a casa, seja o modelo convencional. O que nós fizemos agora com o Firmino foi extremamente importante nessa posição em que nós trouxemos, começamos e virou referência
não só na América do Sul, mas para grande parte da Europa, essa tomada em tempo seco, esse tratamento que é feito, isso é um paliativo. O que a gente precisa trabalhar, o que precisa fazer hoje é que os prefeitos, os novos prefeitos que virão aí, sentem com essas estruturas. Até por conta da chegada desse recurso novo, exatamente, o recurso exatamente. royalties. E as concessionárias são parceiras em determinados momentos, mas em todo momento, quem está pagando é a população, porque toda obra que é feita o ICMS que nós pagamos, que está entrando, que está custeando essas obras. Então, nós precisamos ver e ter a certeza, a convicção de que precisamos ouvir os técnicos. Aquela coisa muito... mas podia ser feito... Não, vamos ouvir o pescador, quem está ali, que vive a realidade. Mas existem projetos técnicos que estão sendo boicotados hoje para favorecer essas empresas, essas concessionárias. E a gente precisa ter um pulso firme quanto a isso. Terminando, Sobara, por exemplo, é um crime. Na reunião lá do consórcio ambiental, eu me levantei e falei, eu não aceito, eu vou ao Ministério Público brigar contra isso. Fazer 3 filtros anaeróbicos por 1 milhão, um dinheiro que estava no consórcio, na Câmara de Saneamento, que ficou quando houve, no governo passado, quando o dinheiro foi arrestado do Estado, esse dinheiro ficou bloqueado. Quando liberou o dinheiro, então cada município tinha uma parcela. E para Araruama cabia 1.999.000 quebrados. E aí chamaram Águas de Juturnaíba e deram para Águas de Juturnaíba fazer 3 filtros anaeróbicos, uma coisa muito simples, que o projeto hoje é de domínio público. É um cara, o Facchini, um cara fantástico, o Walter Facchini, que fez toda a planta aqui da Juturnaíba, ali em Pontos Leis. É um processo que está há 30 anos rolando, já é de domínio público, e os caras, o engenheiro que foi falar, não, porque nós vamos fazer. Eu falei, meu irmão, isso é domínio público. Isso aqui, se você pegar, capacitar medos de pedreiros da localidade, consegue fazer. Não é que Sobara não mereça. Merece, e eu acho que tem que ser feito. Só que 1 milhão aplicado lá, a prefeitura com 300 mil, capacitando gente dali, conseguiria fazer isso. Então, precisamos ter zelo com o dinheiro público para ofertar uma melhor condição, um trabalho muito menor do que vem sendo feito. Bom, deixa eu pegar uma carona aí nessa história da Lagoa, rapidinho. Dá tempo, chefe? Vossa Excelência dispõe a paciência, até porque é uma coisa que me toca o coração, né? A Lagoa de Araruama é o nosso maior patrimônio do ponto de vista, né, de perspectiva de nos tornarmos uma cidade turística. Ela é fundamental, né? É o nosso diferencial, indiscutivelmente. Eu fui prefeito 4 anos. Nesses 4 anos, eu estive à frente do consórcio de gestão ambiental, o consórcio Lago São João. Né? Ele sempre era dirigido por um prefeito, eleito pelo conjunto de prefeitos que integravam o consórcio. E eu fiquei 2 mandatos, até por conta das relações muito próximas de Araruama. A sede do consórcio funcionava aqui, você deve se lembrar. A gente tinha uma relação muito próxima com o próprio Firmino, que era um cara que, àquela altura, já estava numa posição importante dentro do órgão ambiental do Estado e foi uma pessoa fundamental para a virada que a Lagoa deu, porque hoje a Lagoa tem problemas? Tem. Mas se você voltar uns 15 anos atrás, o problema da Lagoa era muito pior. Né? Porque é simples. Né? Se você vai voltar nos anos, os nossos pais, os nossos avós, as outras gerações conheceram aquela Lagoa de Araruama, quando Araruama era uma cidade ainda relativamente pequena do ponto de vista de número de habitantes, perto do que é hoje. Então nós tínhamos aquela lagoa que você mergulhava água cristalina e você saía da lagoa, estava branco de sal, porque a característica dela era de uma lagoa, um corpo hídrico hipersalino. Né? Tinha uma grande concentração de sal na lagoa. Por isso, as salinas no entorno da lagoa, em outro tempo, foi uma atividade econômica muito importante. Foi um ciclo econômico importante. Para a história da nossa região, né? E de Araruama especialmente. Muito bem. O tempo passou, com o advento da Ponte Rio-Niterói, essa região começou a ser muito frequentada, né? Começaram a chegar veranistas, a cidade foi crescendo, e o primeiro problema que nós tivemos foi a falta d'água, você deve se lembrar. Antes mesmo do problema do esgoto, porque ainda tínhamos uma condição em que a fossa, a filtro, o sumidouro davam conta, ao menos, né? E você não tinha uma repercussão imediata na lagoa, mas tinha aquela cultura da falta d'água, você lembra? Sim. Que era a região do caminhão-pipa. Sim,
E aí tinha aquele problema, isso foi indo, e muito se discutiu, e aí ampliava a capacidade de fornecimento de água, enfim. Mas aí quando começou a produzir mais água, quando começou a oferecer mais água, a região começou a crescer, a resposta foi o quê? Essa água era oferecida, né? Ela era aduzida, era entregue nas casas, a água era servida, né? Você tomava banho, você dava descarga, você lavava uma panela, essa água descia, fossa, filtro, sumidor, essa água, né, acabava que pelo lençol freático, a direção dela, de grande parte da região, essa água seguia para onde? Acabava no rio, num córrego, ia para onde? Lagoa de Araruama. E essa água, na verdade, já não era água, era água servida, o chamado esgoto. Né? Então, a lagoa começou a receber, na medida que produziu mais água, se usou mais água, a lagoa começou a receber muito esgoto. Esgoto sem tratamento. No momento que a lagoa começa a receber muito esgoto, volume, e não é Araruama, né? A gente tem que considerar Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio e Arraial do Cabo, do outro lado, aquela região ali de Figueira, Monte Alto. Enfim, a lagoa começou a receber todo esse volume de esgoto. Chegou num dado momento em que a lagoa agonizou, a lagoa apodreceu. Então, eu me lembro bem, isso, o governador, na época, Marcelo Alencar, era governador, sentaram à mesa para discutir uma solução para a questão do saneamento da região, o volume de investimentos era absurdamente alto, chegou à conclusão, né, que o sistema de saneamento seria, o Estado iria intervir no sistema de saneamento, porque saneamento era uma concessão municipal. Entretanto, como o nosso sistema é integrado, a Lagoa de Juturnaíba, ela não oferece água só para Araruama, ela oferece água para a região inteira. A Lagoa de Araruama não recebe a água servida só de Araruama, ela recebe a água servida da região inteira. Então, o sistema ele era integrado. Então, decidiram por, na verdade, fazer a concessão de serviço de saneamento. Naquele momento, ali, salvo engano, eram os anos 90, a lagoa agonizava, o mau cheiro era assustador. Você andava na pontinha, nos bairros aqui de beira da lagoa, era só placa de vende-se, aluga-se, casa fechada, nego indo embora, enfim. E aí o governo Marcelo Alencar decide, então, fazer a concessão do sistema de saneamento, água e esgoto. Dividem a região em 2 blocos, Iguaba para lá, né, um bloco, Araruama, Saquarema e Silva Jardim, outro bloco. Né, por conta da bacia hidrográfica, né, a bacia das águas que correspondia a essa região. Muito bem. Do lado de cá, acabou vencedora da licitação a empresa Água de Juturnaíba, do Grupo Águas do Brasil, que hoje tem concessões aí Brasil afora, acho que é uma das maiores no país hoje, na América Latina, e do outro lado a Prolagos. De Iguaba para lá, a Prolagos passou a operar. Muito bem. E aí, logo de cara, né, se potencializa a história, né, da questão do abastecimento de água, que ainda era problema, ainda tinha problema. Eu me lembro bem que a SEDAI tinha uma estação de tratamento aqui, lá na Lagoa de Juturnaíba, cuja capacidade era de 1.100 litros por segundo. Essa estação de tratamento estava operando inicialmente com 600 litros por segundo. Então, muito rapidamente, eles levaram a capacidade para os 1.100 litros por segundo, depois até ampliaram, e a Prolagos absorveu a estação de tratamento da Prolagos, da antiga Álcalis. Né? Que a Álcalis tinha uma estação de tratamento sua, lá também na Lagoa de Juturnaíba. E a tubulação ia direto para Arraial do Cabo, servia a Álcalis e Arraial do Cabo. Muito bem. Então, na medida em que foi se ampliando a oferta de água, surgiu a necessidade, então, de se tomar medidas emergenciais com relação ao esgoto. Você está dando mais água para a região usar, com certeza você vai produzir mais esgoto. A lagoa vai receber, né, esse esgoto todo. Então, aí se adotou, né, os técnicos sentaram, discutiram, precisava de uma coisa emergencial, com velocidade, a um custo possível, e aí a decisão tomada pelos técnicos, entenda-se governo do Estado, entenda-se os órgãos ambientais do governo do Estado, que depois passou a ser o INEA, né, um órgão que compilou ali as funções da Serla e da FEMA. Serla e FEMA se uniram e ali surgiu o INEA. Isso, a agência reguladora de saneamento, chamada Genersa, né, com a participação do consórcio, muito atuante, com assento para os representantes de ONGs, enfim. Eu participei de... Você também? Civil. Nós participamos de inúmeras plenárias de discussão, enfim. E aí veio os investimentos no chamado tempo seco. Muita gente pode perguntar assim, que diabo é isso? Que troço é esse? Tempo seco. Tempo seco é o seguinte,
é um sistema de tratamento de esgoto em que você pega os principais canalizadores de esgoto para a lagoa. Por exemplo, em Araruama, sem dúvida, o principal canalizador de esgoto para a lagoa era o Rio Mataruna, que era um dreno que cortava toda a bacia do Mataruna, os bairros mais populosos da cidade, o coração da cidade, e desembocava na Lagoa de Araruama. Ali chegava grande parte do esgoto da cidade. Tínhamos também outros valões, enfim, que rios, inclusive, que também contribuíam. Mas o principal era o Mataruna. Então, na verdade, o tempo seco foi um sistema de cinturamento. Né? Toda essa água que era produzida, essa água servida, ela era captada antes de chegar para a lagoa, era bombeada lá para Pão dos Leites, para a estação de tratamento de lá, que é uma estação de tratamento assim que merece os nossos elogios. Aliás, foi premiada pela WWF, que é uma ONG de notório conhecimento e capacidade técnica a nível mundial. Ali eles foram premiados, né, pela WWF. Então, todo esse esgoto começou a ser levado para ser tratado lá em Pão dos Leites, inicialmente. Era a única estação de tratamento. Hoje a gente já tem outra estação de tratamento aqui na região de Bananeiras, né? Previsão para outra estação de tratamento na região de Praia Seca. Tem um imbróglio lá de uma área que está sendo discutida, porque o município é quem desapropria. A concessionária paga, mas é o município quem desapropria. Enfim. E aí, com essas obras de saneamento, que não eram só feitas aqui na região, mas feitas pela Prolagos do lado de lá também, com o sistema de captação em tempo seco, de verdade, nós tivemos uma melhora na lagoa. As águas de hoje da lagoa são muito melhores do que as águas dos anos 90. Indiscutivelmente. Né? Hoje você tem vez ou outra, quando chove muito, e o sistema de captação de rio tem um sistema de comporta ou de barragem. Quando chove muito, não tem jeito, o esgoto passa. Né? Mas é melhor ele só passar no período de enxurrada do que ele passar o tempo todo. Então ele passou só a passar no período das enxurradas, né? Das fortes chuvas, que aí você tem um período em sequência que é de problema, notadamente na lagoa. E outra coisa que foi feita em paralelo foi a dragagem da lagoa, que aí essa dragagem foi feita pelo INEA, pelo governo do estado, começando lá do canal de Itajuru, né, adentrando a lagoa, porque a nossa lagoa, a formação dela, ela tem vários spits, que são esporões de areia que funcionam como barreira, né, para a renovação das águas. Então, tecnicamente, se recomendava que esses esporões fossem dragados para que a circulação de água fosse melhorada. Então, durante um bom tempo, isso aconteceu. E, infelizmente, isso hoje parou. O governo do estado já não faz isso, já tem um tempo, né? Com a crise do governo do estado, acabamos nós sofrendo também. Quando parou essas obras, tem que ser esse tipo de ação tem que ser uma ação quase que permanente, não é, Isaías? Essa ação de dragagem desses spits, de dragagem do canal de Itajuru, para você facilitar a renovação das águas. Mas naquela oportunidade isso foi feito. E aí a lagoa respondeu muito rapidamente de forma positiva. Eu lembro de uma foto que é emblemática, né, de um pescador aqui na Praia da Pontinha abraçado a uma tartaruga. Abraçado a uma tartaruga que a gente resgatou aqui. Então, assim, a lagoa melhorou muito, mas a gente passou a viver hoje com outro problema. Porque, paralelo a isso, a região está crescendo, mais água, a capacidade lá dos 1.100 litros por segundo, que atendia a toda a região dos lagos, hoje atende só a região de Araruama, Saquarema e Silva Jardim. A Prolagos hoje, né, eu não sei qual é o volume, né, de água produzida e aduzida na região de lá, mas deve ser muito grande. O que era para todo, hoje é só na nossa região. Araruama hoje produz uma quantidade de esgoto muito grande, muito diferente do que era no passado. Então, o que aconteceu? Ainda que esse esgoto esteja tratado lá pela estação de tratamento de Pão dos Leites, o grosso dele, e chegue na lagoa uma água tratada, mas essa água é uma água doce. E essa água doce está contribuindo para mudar a característica da lagoa, que era uma lagoa, repito, hipersalina. Então, hoje você vê a mudança das características da lagoa. Então, a gente precisa, ao meu ver, Isaías, duas iniciativas são fundamentais. Lógico, o ideal é você captar esse esgoto nas casas, né? Que aí você não vai ter mais essa história de, nas enxurradas, esgoto para dentro da lagoa. Ele vai estar tratado ao menos. Né? Mas, além dessa questão de se discutir financiamento para você poder ter o sistema definitivo, que é de coleta nas residências, né? Você precisa ver um outro lado. Essa água que for tratada, esse esgoto que está sendo tratado, o ideal era que ele não viesse para a Lagoa de Araruama, que ele voltasse lá para onde ele veio, para o interior,
Porque essa água veio de lá da Lagoa de Juturnaíba para cá. Essa água foi captada lá na Lagoa de Juturnaíba, né, com uma outra bacia, e veio para cá. Foi usada e depois acabou seguindo para a Lagoa de Araruama. Então, o ideal é que essa água volte, há um projeto nesse sentido, para a zona rural do município, para que essa água seja utilizada pelos produtores rurais, né, como água para irrigação. O nosso problema aqui, especificamente Araruama, é porque de onde está a estação, para você tem um agricultor, você ali só tem pecuária, você não tem agricultura, entendeu? Você não existe um projeto, você teria que criar um projeto ali de fruticultura, de alguma coisa assim, que você pudesse utilizar essa água, como está sendo feito em São Pedro, o Rio Una e tal, e está sendo bombeado para trás. Nós até tivemos o pessoal da Genersa, subimos aqui o rio Regamé, fomos até lá em cima, eles acharam que era muito longe, para bombear essa água lá para cima, e ela voltaria, ela seria bombeada através de canos e voltaria perculando pelo rio, que aí vinha batendo vegetação, pedras e tal, ela ia chegar na lagoa, revitalizando o rio e fazendo com que ela chegasse mais limpa aqui. Podendo ser captada pelo caminho para projetos de irrigação. Exatamente. E uma outra questão que eu queria finalizar, outra questão que você colocou aí, há uma controvérsia muito grande sobre essa história de abrir um novo canal de ligação. Pô, já passamos da hora, mas é um assunto que ele é um assunto que mexe com a emoção da gente, né? Porque, assim, a Lagoa de Araruama é uma história. Para finalizar, essa história do novo canal de ligação entre a lagoa e o oceano. Tem várias histórias. A última que eu ouvi, enquanto eu ainda estava na presidência do consórcio, e quem me trouxe esse estudo foi o próprio Firmino, era utilizar o canal da Álcalis, ali das Eclusas da Álcalis. Quando você vai para Arraial ali por Monte Alto, por Figueira, por Monte Alto ali, quando você passa, não tem aquele pontilhão daquela elevatória da Álcalis ali? Então, segundo eles disseram, ali seria o local ideal, esse estudo apontava, né, que o local ideal, que você não teria um transtorno maior, para fazer uma nova ligação do oceano com a lagoa, seria ali. Mas eu concordo com o que você falou. Eu acho que para a gente aqui, se tecnicamente fosse possível uma ligação do oceano com a lagoa aqui no fundo, porque Araruama está no fundo da lagoa, né? O início da lagoa, né? Está lá no canal de Itajuru. Nós estamos aqui no final da lagoa, no fundo da lagoa. Então, para essa água renovar de lá para cá, é uma distância muito grande. Então, quando você tem o assoreamento, você não tem as dragagens, isso tudo dificulta. Para a gente, existe até uma corrente que diz que essa água, abrindo esse canal da Álcalis lá, para a gente seria mais prejudicial. Porque nós estamos no fundo da lagoa. Como o vento aqui predominante é nordeste, vinha empurrando, traria mais, ia assoreando mais aqui para a ponta, criando esses spits e trazendo mais essa sujeira. São correntes, né, de interpretação, correntes técnicas, discordância, mas de verdade, evidente, se tiver tecnicamente condição para ser aqui. Que seja. Olha, vocês esticaram... É assunto para mais de metro, Barão. Vocês são dois apaixonados pelo assunto, esticaram, mas valeu, é uma verdadeira aula. Enfim... Meu querido Barão, né, Isaías Andrade, obrigado pela sua participação, pela sua presença. O diretor já bateu o martelo ali, vale uma pauta sobre Lagoa de Araruama. E aí você volta, vamos convidar mais alguém? Com certeza. Programa inteiro para a gente dedicar. Com certeza, com certeza. Eu conheço aí, tem um grupinho aí apaixonado por isso e com certeza vai vir. Eu que agradeço a participação, me colocando à disposição aí, o pouquinho que a gente sabe para compartilhar mesmo com todo mundo. E aproveitar aqui e mandar um recado para meu amigo Cláudio Barreto, que está nos ouvindo e assistindo, que eu vou procurar segunda-feira, que eu tenho a denúncia para fazer. Pessoas de Araruama estão vendendo terrenos em Praia Seca, naquela região ali, a R$16 mil. Estão vendendo lotes ali, áreas ali, por esse preço, atraindo pessoas de fora, que vai piorar a situação daquilo ali. Invasão? Invasão, área do município, então eu vou procurá-lo, preciso conversar também nesse sentido. Preciso conversar com ele, e colocar, porque é preciso que a secretaria faça uma intervenção nisso e coloque muita disposição para frear isso, porque nós vimos essa semana o que aconteceu lá na Figueira, a Polícia Federal veio buscar o que estava acontecendo ali, a Polícia Civil. Tá muito ruim a situação. E um abraço para todos vocês,
O meu muito obrigado. Obrigado, meus queridos. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Celso, a Mônica Costa, a Deise, o Marcelo Magaton, o grande João Mauro, Carlos José Jardim, te mandou um abraço, André, Sueli Chaves, Bambu, Ney Silva de São Vicente, um abraço, amigo, Fernanda Taíde, Silvinha, Andresa, Natália e o cantor Nelsinho Lagos, obrigado pela audiência. Meu amigo, vambora? Esticou, né? mas valeu a pena. A verdadeira aula. Quero agradecer muito ao meu querido amigo Isaías Andrade, Isaías Amiguinho, como muitos conheciam, né? Eu brinco com ele, chamo ele de Barão do Regamé. Essa história é engraçada do camarada com aquele... O camarada chegou para uma reunião, o diretor da SEDAI, uma reunião com a gente, falando de Alagoas de Araruama, eu lembrei. O cara com um paletó, rapaz, com um brasão. Do brasão devia ter meio metro. Né? E o saudoso amigo Henrique Valadares, prefeito, verdade. Então, naquela época, tomou um susto quando viu o cara chegar de sobretudo. É verdade, esse cara vira e fala assim, quem é esse cara aí? É o Barão do Regamé? Nunca mais esqueço disso. Boas histórias. Bom, gente, obrigado aí, desculpe a gente ter se estendido demais, mas é um tema bacana que toca o coração da gente. Vamos estar falando aí sobre a Lagoa de Araruama adiante, com mais calma, né, para a gente discutir esse assunto que é tão importante para a vida da gente. Muito obrigado pela audiência. Até quinta-feira que vem, com mais um Araruama da Gente. Fica com Deus. Preciso falar mais nada, então. Obrigado, Estúdio Lagos. A você, meu muito obrigado. Nosso muito obrigado pela sua paciência, audiência. Quinta-feira que vem, a gente volta com mais um Araruama da Gente. Boa noite. Valeu.